Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras viram o meu coração e me levem a mudar de vida. Comemoramos hoje a festa de Santa Isabel de Portugal. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Gostaria de falar hoje sobre a santa deste dia, Santa Isabel de Portugal. É interessante conhecer a vida de um santo que foi rei ou rainha, pois tendo tudo para se prenderem aos bens terrenos e à fama, souberam renunciar estes e outros bens para buscarem outro reino, que é o reino dos céus. Vamos ver o vídeo a seguir para conhecer um pouquinho da sua vida. Num tempo de reinos e castelos, onde a força e a guerra moldavam praticamente todos os destinos, uma jovem princesa nascia para desafiar as convenções. Isabel de Aragão era uma mulher dotada de uma bondade sem igual. Ela tornou-se uma das mais importantes rainhas de Portugal. Seu coração compassivo logo a distinguiu, mas seria um milagre que colocaria seu nome na história para sempre. Conheça agora a história da rainha Santa Isabel, a mulher que trouxe paz a um reino turbulento e cujos feitos ecoam até os dias de hoje, em Portugal e além-mar. Podemos dizer que a vida de Santa Isabel foi uma vida de milagres, cujo legado floresceu como rosas na história. Isabel era descendente da Casa Real de Aragão. Ela nasceu em Zaragoza, hoje Espanha, mas não há um consenso sobre a data de seu nascimento. Dizem que ela nasceu entre os anos 1269 e 1271. Porém, o ano de sua morte ninguém duvida. Foi o dia 4 de julho de 1336, ali na cidade portuguesa de Estremoz, no distrito de Évora. Seu pai era Pedro III de Aragão e sua mãe era a princesa Constança II da Sicília. Ainda cedo, Isabel demonstrava uma profunda fé e caridade. Os observadores mais atentos não podiam ignorar as nobres virtudes daquela princesa. Aos 12 anos, Isabel foi prometida em casamento ao rei Dom Dinis de Portugal. Esse casamento marcaria o início de sua influência benevolente no reino lusitano. Como rainha, Isabel não se limitou ao papel de consorte. Sua devoção à caridade e à paz foi algo notável. Em 1325, por exemplo, aconteceu uma grande fome no reino e a rainha distribuiu seus próprios bens para alimentar aos necessitados. Esse gesto, tão nobre, tão elevado e inspirador, seria ofuscado mais tarde por um milagre ainda maior. Certa vez, a rainha caminhava no jardim do palácio com um avental cheio de pães que ela iria distribuir aos pobres. Mas, de repente, eis que o rei Dom Dinis apareceu e lhe disse: "O que carregas aí, Isabel?" A rainha abriu o avental
E ali, onde antes havia pães, aparecem belíssimas rosas. Muitos outros milagres foram atribuídos à Rainha Santa Isabel. Entre as muitas obras que ela fez, está a fundação do convento de Santa Clara, a Velha, ali em Coimbra. A atitude, a bondade e, principalmente, a santidade da rainha foram fundamentais para pacificar o reino português, que sofria com as disputas entre seu marido, o rei Dom Dinis, e seu filho, Afonso IV. Na localidade conhecida como Alvalade, que hoje é um bairro de Lisboa, as tropas do rei Dom Dinis e de seu filho Dom Afonso IV estavam prestes a se enfrentar numa batalha sangrenta. A história conta que, no momento em que as tropas iam se enfrentar, apareceu ali, no campo de batalha, a corajosa Rainha Santa Isabel. Aquela aparição inesperada causou realmente uma grande comoção entre aqueles guerreiros. A rainha se colocou entre os dois exércitos e, com sua bondade, virtudes e palavras, a rainha estabeleceu a paz entre pai e filho. Após a morte de Dom Dinis, a rainha Isabel se retirou da vida, da corte, e foi para o mosteiro de Santa Clara, a Velha. Ela não fez os 3 votos perpétuos. Portanto, ela não se tornou religiosa. Mesmo assim, ela vestiu o hábito das clarissas e viveu na pobreza evangélica até o fim de seus dias. A piedosa rainha faleceu em 1336. Suas virtudes foram reconhecidas oficialmente pela Igreja em 1625, ano em que Isabel foi canonizada pelo Papa Urbano VIII. A influência de Isabel atravessou o Atlântico e chegou ao Brasil. Diversas igrejas e cidades foram nomeadas em sua honra, perpetuando sua memória e devoção. A Rainha Santa Isabel continua a ser uma figura de inspiração, símbolo de bondade e fé inabalável. Podemos dizer que a Rainha Santa Isabel foi uma rainha que transformou a compaixão em legado eterno, ensinando que a verdadeira realeza reside no coração daquele que ama a Deus. Que lição nós podemos tirar de hoje? Que bonito é o comentário do autor do vídeo, que está no canal Leitura Complementar, ao dizer que a verdadeira realeza reside no coração do homem. De fato, Santa Isabel de Portugal tornou-se muito mais nobre ao seguir os passos de Cristo, deixando uma marca muito mais profunda e perene do que se tivesse vivido apenas uma realeza terrena. Se fosse esta a sua realeza, seria apenas mais uma rainha. Mas, como foi santa, passou a ser uma estrela que brilha nos nossos corações, refletindo a imagem de Cristo e mostrando ao mundo que dar a vida pelo próximo é muito mais nobre e dá muito mais alegria do que possuir fama e bens terrenos. Será que eu estou seguindo o caminho desta grande rainha? Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.